domingo a todos. Segundo domingo do tempo do Advento. Dos comentários sobre o profeta Isaías, de Eusébio de Cesareia, bispo. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, aplanai a estrada de nosso Deus. O profeta afirma claramente que não será em Jerusalém, mas no deserto que se realizará esta profecia, isto é, a manifestação da glória do Senhor e o anúncio da salvação de Deus para toda a humanidade. Na verdade, tudo isto se realizou literalmente na história, quando João Batista anunciou no deserto do Jordão a vinda salvífica de Deus, e ali se revelou a salvação de Deus. De fato, Cristo manifestou-se a todos em sua glória quando, depois de seu batismo, os céus se abriram e o Espírito Santo, descendo em forma de pomba, pousou sobre ele. E a voz do Pai se fez ouvir, dando testemunho do Filho: este é o meu Filho amado, escutai-o. Hoje iremos batizar Joaquim, que ele, revestido da graça de Cristo e inserido no corpo de Cristo, que é a Igreja, viva conosco a alegria da fé. Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, para cujo Natal nós nos preparamos, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia do Senhor, o segundo domingo do tempo do Advento, nós agradecemos a Deus Nosso Senhor o dom do Cristo e o dom deste tempo de graça que é o tempo do Advento, esse itinerário espiritual que nos prepara e dispõe os nossos corações para a escuta da palavra de Deus e por ela a conversão, capaz de acolher o Senhor que continuamente vem ao nosso encontro. Supliquemos ao Senhor por nós todos que nos reunimos neste domingo, pela Igreja, pela humanidade inteira, que Deus purifique os nossos corações para que nós possamos verdadeiramente sermos construtores de uma cultura da paz, fazendo jus à fé naquele que é o príncipe da paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Em silêncio e em paz, com o coração voltado para Deus, rezemos uns pelos outros. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, nós vos pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, mas instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude de sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Livro do profeta Isaías. Naqueles dias, nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor, encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como boi, e a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes
por todo o meu santo monte. E a terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-las as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor. Nos seus dias florirá a justiça, grande paz até o fim dos tempos. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu caminho, e desde o rio até os confins de toda a terra. Libertará o indigente que suplica, e o pobre a qual ninguém quer ajudar. Nem terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor.
Da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, tudo que outrora foi escrito para a nossa instrução, para que pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras tenhamos firme esperança. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim, tendo como que um só coração e uma só voz, glorificareis o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão, para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão de sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, Jesus disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão,
Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha, ele a queimará num fogo que não se apaga. Pelo anúncio deste santo evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Podemos nos assentar, por favor. Meus irmãos e minhas irmãs, o advento, como tempo de preparação para a comemoração do Natal do Senhor, tem, como eu lhes disse no domingo passado, 3 características. O advento é tempo de fazer memória, é tempo de expectativa e é tempo de penitência em vista da conversão. O advento é tempo de memória, pois se trata de recordar o amor infinito de Deus pela humanidade que se encarnou em Jesus de Nazaré. Talvez lhes ajude a pensar quando eu digo que o Verbo de Deus se encarnou em Jesus de Nazaré, lhes ajude a pensar, ele entrou na nossa carne. Ele assumiu inteiramente a nossa humanidade com os condicionamentos da nossa humanidade, com a fragilidade, com as fraquezas que a nossa humanidade tem. O advento é igualmente um tempo de expectativa orante, pois nós não somente celebramos a primeira vinda do Verbo de Deus, nós não somente comemoramos a primeira vinda do Verbo de Deus na nossa carne, mas o tempo do advento nos dispõe para acolher o Senhor que continuamente, na sua glória, vem ao nosso encontro e se oferece ao nosso reconhecimento. Mas o tempo do advento é também um itinerário que visa nos ajudar à purificação do coração, pela abertura do coração à ação do Espírito Santo de Deus. É essa purificação do coração, do olhar, da forma de pensar e de ver, que nos permite esperar tudo o que nós ainda não vemos realizado em nosso mundo e que é promessa de Deus. Por exemplo, a paz.
e um tempo de paz para a humanidade inteira. Essa é a promessa de Deus. Isso é o que Deus deseja. Mas nós não vemos essa promessa de Deus realizada, não obstante a encarnação do Verbo de Deus. Por quê? Porque Deus não cumpre o que Ele diz? Não. Por causa da dureza do nosso coração. Por causa da nossa liberdade, que não abraçou de verdade o sonho de Deus, que não abraçou de verdade tudo o que Jesus abraçou. Falta conversão, conversão do coração, conversão da mentalidade, para que de fato o sonho de Deus se realize em nós. Meus irmãos e minhas irmãs, sem essa purificação do coração, não é possível reconhecer de maneira agradecida o dom do amor de Deus que precede tudo, nem ouvir a voz do Senhor que está à nossa porta e bate, nem tampouco exprimir como desejo essa exclamação própria do tempo do advento, Maranatá. Em aramaico, Mareatá. Vem, Senhor. Sem a purificação do coração, nós não podemos desejar de verdade que o Senhor venha e permaneça no meio de nós. O advento, meus irmãos e minhas irmãs, é uma porta que se abre, um horizonte que se alarga, uma brecha na muralha que nos cerca, um buraco na parede, um buraco no teto, um punhado de luz que a liturgia faz chegar até a nossa face e iluminá-la. João Batista, filho de Zacarias e Isabel, é um profeta de transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Um profeta que aparece 5 séculos depois do último profeta do Antigo Testamento. 5 séculos. Por isso se dirá na Sagrada Escritura, a literatura sapiencial, nós já não temos mais profetas. 5 séculos depois aparece João Batista. Portanto, depois de um longo período de silêncio profético, não havia mais profeta em Israel. E no nosso tempo há? E no nosso tempo há? A figura austera de João Batista e a sua pregação dura, raça de víboras, o machado já está posto ao pé da árvore. A sua pregação dura, corajosa, às vezes dá a impressão de violenta, mas é só um meio de apelar à conversão de todos em vista, ou à purificação de todos em vista da conversão, que implica uma profunda transformação do coração e da mentalidade. Diante desses traços característicos da figura de João Batista, não foi difícil para os autores do Novo Testamento, Marcos, Mateus e Lucas, identificarem João com o profeta Elias, cuja volta se esperava e se cria que a sua volta
no final dos tempos, antecederia imediatamente a vinda do Messias prometido. O profeta Elias, como João Batista, também se vestia com pele de camelo, austero, incisivo na sua pregação em vista da purificação. João Batista, no texto do Evangelho que nós ouvimos, é identificado também com a voz daquele que grita no deserto: preparai os caminhos do Senhor. João Batista aparece pregando no deserto da Judeia, entre o rio Jordão e Jerusalém, próximo de Jericó e da famosa comunidade de Qumran, que se separou do templo de Jerusalém mais ou menos no século II a.C. O mais importante para Mateus, ao dizer que João pregava no deserto da Judeia, não é a aridez climático-topográfica daquela região, mas o sentido espiritual do deserto, que é dureza de coração, infidelidade à aliança, incredulidade, etc. Meus irmãos e minhas irmãs, nós também hoje, nós vivemos uma profunda aridez espiritual. Profunda aridez espiritual. Um profundo deserto espiritual que está na origem de muitos problemas, se não de todos os problemas por que passa a nossa humanidade. Nós estamos vivendo uma aridez, um deserto profundo, intelectual. Nós estamos e carecemos de grandes projetos, de grandes ideias. Nós carecemos de profeta que falem em nome de Deus, por inspiração de Deus. E eu pergunto mais uma vez: onde estão nossos profetas? Eu e vocês fomos batizados. Para que a nossa voz é utilizada? Cadê a nossa voz? Onde está o nosso testemunho como cristão? E o nosso coração? Está arraigado em quem? Está enraizado em quê? Onde estão as vozes capazes de apelar à conversão? Onde estão as vozes capazes de iluminar e de reacender a esperança? Onde estão as vozes? Mas o Evangelho ainda nos diz que João Batista não fala de si mesmo, não aponta para si mesmo, não cai na tentação frequente dos nossos dias da autorreferência. Ele aponta para aquele que há de vir. Ele aponta para o Senhor e depois dirá aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O batismo de João nas águas do rio Jordão é para a conversão, é uma ajuda para esperar por aquele que vem depois dele, do qual ele não é digno de desatar ou carregar as sandálias. A pessoa para a qual João aponta é aquele que batizará com o Espírito Santo e com o fogo,
como nós vimos no Evangelho. Dito de outra maneira, o Espírito Santo, que nos é dado por ocasião do nosso batismo, que é renovado em nós cada vez que em torno deste altar nós nos reunimos para celebrar a Sagrada Eucaristia, o Espírito Santo é que purifica e transforma profundamente o coração do ser humano, transforma profundamente o nosso coração, o nosso olhar, a nossa mentalidade. Meus irmãos e minhas irmãs, o batismo de João prepara um evento muito mais importante. Que bom seria que a nossa vida preparasse um evento muito mais importante, que é Cristo. Ajudasse as pessoas se disporem a reconhecer o Senhor que está presente no meio de nós. Ele que prometeu e realizou essa promessa: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. O Senhor não nos abandona jamais. Nós não estamos sós. Nós não somos solitários. O Senhor está conosco no drama da nossa vida, participa da alegria da nossa vida e sofre quando nós sofremos. O batismo de João retoma a ordem do profeta Isaías. No deserto, preparai o caminho do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, somente removendo do nosso coração todo obstáculo é que a salvação de Deus se torna acessível a todas as pessoas. O obstáculo maior é o mal que habita no coração do ser humano. Esse é o obstáculo maior. É o mal que faz o ser humano optar não por Deus, mas por aquilo que contradiz o projeto originário de Deus. A voz de João Batista nos convida a nos prepararmos para receber o Senhor. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que significa endireitar as veredas? Significa fazer com que a nossa conduta, com que o nosso estilo de vida, com que o nosso proceder seja e esteja em conformidade com a vontade de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós perdemos a confiança em Deus e a esperança nele e em nós mesmos, nós nos tornamos como um vale que precisa ser aterrado. Nós nos tornamos um vale que impede o Senhor de tocar a nossa vida, de tocar a nossa humanidade. Como nós podemos aterrar os vales do nosso coração? Pela confiança em Deus, pela fé em Deus. Para receber o Senhor é preciso humildade. Humildade. É preciso humildade para acolher a sua voz, para nos deixarmos conduzir pela voz do Senhor. A voz de João no deserto nos convida nesse tempo do advento a que nós examinemos a nossa consciência para ver em que nós precisamos ser purificados e transformados para reconhecer e acolher o Senhor que vem ao nosso encontro. Vou repetir mais uma vez. O texto do profeta Isaías, que nós ouvimos nesse domingo, nos convida
a esperança e a confiança em Deus. No fim do século VIII, que é o texto, que é a realidade que o texto do profeta Isaías retrata, no fim do século VIII antes de Cristo, o povo de Deus se sentia como uma árvore cortada, da qual só tinha sobrado um tronco aparentemente sem vida. Foi um tempo particularmente turbulento, em que era difícil manter a esperança. Eu pergunto a vocês, hoje minha homilia está cheia de perguntas, não é? Eu pergunto a vocês, em que o nosso tempo é diferente? Um tempo turbulento, nebuloso, por vezes sombrio, cinzento. Que difícil manter a esperança. Que difícil nos mantermos em pé. Que difícil. Pois bem, isso não é tudo. Pois bem, de um tempo aparentemente sem vida, Deus pode fazer nascer quem pode nos fazer viver. De um tempo sem esperança, Deus pode fazer nascer aquele que é a nossa esperança, aquele que é a nossa vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Das tensões que ameaçam de morte a humanidade, o Senhor pode, sem nada nem excluir ninguém, restabelecer a paz e a concórdia, ensinando-nos a aceitar e a conviver com as diferenças, não como um problema, mas como um tesouro em favor do bem comum de todos. O que Isaías anuncia é o príncipe da paz. O lobo e o cordeiro viverão juntos, diz o profeta, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tocá-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto as suas crias descansam juntos, etc. Que bela imagem! Que imagem inspirada do profeta Isaías, imagem que faz com que nós entremos no sonho de Deus para toda a humanidade. Como eu disse no início, um sonho não realizado, pois a sua realização depende de nós. Depende de nós. Pois nós sabemos que com a graça de Deus nós contamos e sempre nós poderemos contar. Sonho que depende de nós, depende de nossa decisão, de nosso desejo de um mundo transfigurado pela presença de Cristo nosso Senhor, para cujo Natal nós estamos nos preparando. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça do seu Espírito, para que nós possamos verdadeiramente desejar uma profunda e verdadeira conversão. Que Deus nos conceda a graça de sermos homens e mulheres construtores da paz. Que Deus encontre em nós a voz que Ele precisa para anunciar à humanidade inteira o seu plano de amor. Nós vamos batizar o Joaquim. O batismo do Joaquim, que leva o nome do pai de Nossa Senhora, foi adiado no final de novembro, porque ele e a mãe dele tiveram Covid. Natural que nós estejamos aqui nesse tempo tão bonito. O Joaquim, embora esteja dormindo,
é membro de nossa comunidade. O fato de vir com seus pais, seus padrinhos, seus parentes, sempre a celebração da Eucaristia, aquilo que é própria da nossa fé e dos valores cristãos, vão entrando na vida do Joaquim, como na vida das nossas crianças. Viu? Os senhores pais e nós todos somos responsáveis pela fé das crianças. E irresponsáveis quando nós não trazemos as crianças para a missa pensando que vai incomodar o padre. A mim não vai incomodar. E eu espero que a vocês também. Que a gente compreenda que criança é criança. E que nós precisamos acolher. Porque o futuro da nossa fé, da nossa igreja, depende delas. Depende da nossa acolhida. Depende do nosso amor, da nossa compreensão por elas. Depende. Eu queria pedir a vocês que só apresentassem ao Joaquim, como nós estamos no tempo do advento, certo? Eu já lhes disse tantas coisas nas homilias, mas só apresenta para o Joaquim quem é Deus, olhando para a manjedoura. Põe a Joaquim, põe os seus filhos diante da manjedoura e assim digam para eles quem é Deus. O que é o amor de Deus? E o que pode o amor de Deus por nós, que se fez tão pequeno, para que nós pudéssemos experimentar o seu amor numa carne como a nossa e num coração como o nosso. Só peço isso a vocês. Só peço que vocês mostrem a manjedoura para eles, para o Joaquim, e vocês, pais, põem os seus filhos diante da manjedoura, para que elas possam compreender de onde e como nasce a paz. Simples, humilde, com pequenos gestos, capaz de transformar a humanidade inteira. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos os exemplos dos santos. Eles são um exemplo de que vale a pena a nossa vida, viu, Theo? Theo está vestido pela primeira vez aquela túnica, que é o irmão do Joaquim. E é ele que vai dar a catequese para o Joaquim, daqui em diante. Combinado? O Theo, no domingo passado, só queria dizer uma coisa. Posso dizer de uma coisa que você me disse? Posso dizer aqui em público? Ele veio comungar com o irmãozinho dele no colo. Como hoje não está gravando, depois edita, então eu vou falar isso, que estamos sem internet. Aí o Theo virou para mim e diz assim, a hora que eu dei o corpo de Cristo, posso dar um pedacinho para ele experimentar? Você fez um pedido que eu desejaria fazer, viu? E não é novidade para ninguém aqui. E o céu disse para ele isso, espera ele ser batizado primeiro. Mas é um gesto bonito que você fez, um pedido bonito que você me fez, e que eu queria valorizar esse seu pedido. Se uma criança pode ser batizada, por que ela não pode também comungar? Qual é o problema? Qual é a diferença? Vamos pedir ajuda dos santos e santas de Deus, pelo Joaquim, mas para todos nós, para que diante das dificuldades, nós não esmoreçamos. Diante do tronco que sobra da árvore cortada, nós esperemos o broto que há de nascer para a salvação da humanidade inteira. Peçamos a intercessão de todos os santos e santas de Deus, para que a nossa fé seja firme, para que o nosso testemunho seja eloquente
diante das dificuldades do nosso tempo. Convido a que fiquemos de pé para invocar a intercessão de todos os santos e santas de Deus em favor do Joaquim e de toda a comunidade aqui reunida. Leva para mim, você vai segurar. Aspergiu o povo lá.
segura para mim. Vem na minha frente. Segura o livro para mim. Isso. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis ao longo da história da salvação. Vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. E já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas para que elas concebessem a força de santificar. Nas águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Vosso Filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Pendente da cruz, do seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água, e após a sua ressurreição ordenou aos apóstolos: Ide, fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Olhai agora, ó Pai, a vossa Igreja, e fazei brotar para ela a água do batismo, que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que homem e mulher criados à vossa imagem sejam lavados da antiga culpa pelo batismo e renasçam pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo, e todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida. Por Cristo nosso Senhor. Queridos pais, padrinhos, hoje vocês, de professarem a fé da Igreja, fé que nós recebemos dos apóstolos e pelo testemunho dos apóstolos, para que esta fé seja transmitida ao Joaquim por gestos e palavras. Antes, é preciso desejar a purificação do coração para a gente chegar a um testemunho que tenha credibilidade. Por isso eu pergunto, para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo que causa desunião? Para seguir Jesus Cristo, nossa vida, vocês renunciam ao demônio, que é símbolo, autor e princípio de todo o mal? Pergunto a toda a comunidade aqui reunida: vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, vocês creem no Espírito Santo, que é dado na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Meus irmãos e minhas irmãs, esta é a nossa fé, que da Igreja nós recebemos e sinceramente nós professamos, razão da nossa alegria em Cristo Jesus nosso Senhor. Só um momentinho, que criança tem os seus tempos. Vocês querem que o Joaquim seja batizado na mesma fé da igreja que nós acabamos de professar? Então, Joaquim, nós vamos batizar você. Joaquim, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu vou aspejar.
Já na sacristia, Joaquim tinha se admirado da cruz. Agora ele também está admirado da cruz. É um bom começo. Joaquim, pelo batismo, Deus nosso Pai te libertou de todo o mal. Hoje, você renasceu pela água e pelo Espírito Santo. Agora você faz parte do povo de Deus. Que Ele consagre você, querido Joaquim, com óleo santo, para que, inserido em Cristo, sacerdote, profeta e rei, você continue no seu povo até a vida eterna. Joaquim, o seu avô e seu padrinho têm na mão a luz de Cristo. Recebe a luz de Cristo, querido Joaquim. Hoje você foi iluminado por Cristo para se tornar luz do mundo, com a ajuda dos seus pais e dos seus padrinhos. Caminha neste mundo como filho da luz. Cruz para você. Vamos nos assentar. Cuidado aqui, não descer.
para que este nosso sacrifício seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, com bondade nossas humildes preces e oferendas, e como não podemos invocar os nossos méritos, venha em nosso socorro a vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, predito por todos os profetas, esperado com amor de mãe pela Virgem Maria, Jesus foi anunciado e mostrado presente no mundo por São João Batista. O próprio Senhor nos dá alegria de entrarmos agora no mistério do seu Natal, para que sua chegada nos encontre vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito,
a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que a ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da bênção. E vos agradecemos por vosso amor, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, peregrina e presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na fé, na esperança e no amor, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo e com todos os que pelo batismo chamastes a servir vosso povo. Lembrai-vos também, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs, que em razão de sua fé morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com São Francisco Xavier, Santo Inácio de Loyola, São José de Anchieta e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
preceptis salutaribus moniti, e divina institutione formati, audemus discere. Pater noster, qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et sed liberamus a malo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Senhor, vós conheceis nossos corações e compreendeis as nossas fraquezas. Nós o sabemos. Por isso não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima e fortalece a vossa Igreja, e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. O Cristo, nascido para a nossa salvação, é o príncipe da paz. Meus irmãos e minhas irmãs, pensemos nesse momento para em tantas pessoas que não têm paz, que carecem de paz, que merecem a paz. Não há quem não mereça. Pensemos nela. Tantas pessoas espalhadas por esse mundo inteiro. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Convidados a participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus por quem nos é dada a vida e a vida verdadeira. É Ele que tira o pecado do mundo. A comunhão no corpo e no sangue do Cristo alimente e faça crescer em nós esta vida eterna.
alimentados pelo pão espiritual, nós vos suplicamos, ó Deus, que pela participação nesta Eucaristia nos ensineis a julgar com sabedoria os valores terrenos e colocar nossas esperanças nos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Antes da bênção e de nos despedirmos, eu quisera recomendar o Joaquim, a intercessão de Nossa Senhora, e através dele a nossa comunidade inteira, para que Nossa Senhora interceda junto a Deus por nós, para que nós possamos sempre amar o Senhor, desejar ver o Senhor com os olhos da fé. Vamos apresentar então o Joaquim a Nossa Senhora. Vamos ver as crianças que estão na igreja hoje, pode vir? Tem criança na igreja? Não. Vem cá. Pode vir sozinha. Pode vir com a mãe também. Você também. Não tem problema. Viu? Onde você quer ir? Quer ir lá na piscina? Vou pedir uma coisa para vocês. O senhor já foi batizado aqui, não foi? Foi. Você vai rezar hoje para o Joaquim uma Ave Maria. Todos nós vamos, de noite, tá bom? Toda noite a gente reza, não é? Antes de dormir, reza. Se não reza, vai começar hoje, não é? A rezar. Nós vamos rezar para o Joaquim, tá bom? Pode ser? Não vai esquecer? Não esquece. Viu, dona Isabel? A senhora é a primeira aqui a dar o exemplo. Então vamos agradecer a Deus, vamos olhar para o quadro que representa Nossa Senhora, que nos lembra o que Nossa Senhora é. E vamos rezar pedindo a Nossa Senhora que cuide do Joaquim e o faça conhecer Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vós destes ao mundo a luz verdadeira, Jesus, vosso Filho, Filho de Deus. Senhora nossa, Mãe de misericórdia, nossa esperança, vós vos entregastes completamente ao chamado de Deus e assim vos tornastes fonte da vida e da bondade que brota dele. Mãe de misericórdia, Senhora da paz, mostrai-nos Jesus, guiai-nos para Ele, ensinai-nos a conhecê-lo e a amá-lo, para também nós podermos ser capazes de verdadeiro amor, e no meio do mundo árido, sequioso, sermos fonte de água viva, como tu fostes para os apóstolos. Está com sono? Joaquim tentou acompanhar a música em latim, mas não deu conta hoje. Mas vai dar. Não é uma alegria a gente batizar o Joaquim, Isabel? É uma alegria, né? Então nós vamos aqui com a Isabel
agradecer essa alegria de poder batizar o Joaquim no tempo do Advento. Tempo tão bom. Hoje todas as crianças são colocadas na manjedoura. Vamos dar uma salva de palmas para o Joaquim? Agradecendo essa nova vida que ele recebeu hoje. Para a igreja, o batismo é um novo nascimento. A criança nasce da fonte batismal para a vida de fé. Hoje é isso que nós fizemos e o Joaquim foi integrado plenamente na igreja de Cristo, no corpo de Cristo que é a igreja. Que Deus te abençoe e te dê muita luz. Amém. Obrigado, gente. Pode voltar. Obrigado. Vocês não esqueçam da tarefa de hoje à noite, tá bom? Rezar pelo Joaquim, viu? O senhor, o primeiro a rezar por ele, falou? Então tá bom. Antes de nos despedirmos, eu queria agradecer pelo café que nós fizemos no domingo passado. Muito obrigado à comunidade que trabalhou, à comunidade que participou. Não são tempos fáceis para a gente manter tudo isso aqui, então foi uma ajuda muito grande. Muito obrigado. E hoje tem café free no jardim, para o qual todo mundo está convidado. Aquilo foi só uma promoção para ajudar aqui o pátio do colégio, que eu agradeço de coração. Todo mundo que se engajou, todo mundo que participou, foi um momento de muita bênção. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com o advento do seu Filho, em cuja vinda credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Que durante esta vida ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança, solícitos na caridade, e alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito homem, sejais recompensados com a vida eterna, quando ele vier de novo em sua glória. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Na homilia, eu lhes perguntei várias vezes, 3 pelo menos, cadê as vozes proféticas do nosso tempo? Meus irmãos e minhas irmãs, muitas pessoas se acomodaram simplesmente. Depois da pandemia, fizeram a opção, que eu não julgo, como diz uma frase atribuída ao padre Antônio Vieira, não louvo nem condeno, de ficarem nas suas casas. Cadê as nossas vozes para desinstalar as pessoas? Se um dos pastores não dissesse aos outros, vamos a Belém, eles ficariam nos campos de Belém. Quem vai dizer vamos? O que nos falta? Essa liturgia é bem cuidada. Eu acho que nenhum de nós pode dizer que não
sente o coração elevado quando nós celebramos as palavras da liturgia, como nós ouvimos o nosso repertório tão bem pensado e preparado, tudo disposto. Qual é o problema? Por quê que nós vamos optar pela cegueira? Cadê as vozes? Só pergunto. Estou dando nenhuma tarefa. Estou induzindo vocês a pensarem que eu estou dando uma tarefa. Cadê as vozes? Capazes de dizer para os outros, vamos a Belém. Onde estão nossas vozes? Por que elas estão sufocadas? As pessoas são livres, nós somos livres. Mas não se esqueça de o comodismo tem as suas consequências para a nossa vida. Por isso, nós estamos vivendo um deserto espiritual, árido, no tempo que é o nosso, mais árido do que o deserto da Judeia, que os contemporâneos de Jesus conheceram. Onde estão as nossas vozes? Vamos, é o que nós precisamos dizer. Bom domingo a todos, boa continuação no Advento, na alegria, na força, no ânimo do Cristo ressuscitado. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.